Olá, Dr. Emerson com vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de algo muito importante e comum. Qual que é? Nódulo de tireoide em mulher. Descobri um nódulo de tireoide. E agora? Como que eu procedo? O que que eu faço? Isso realmente dá muita preocupação para nós, né? Para o paciente, sim. Para o médico, com certeza não. Porque nódulo de tireoide é comum, em especial em mulheres. Hoje o fundo nosso, ó. Um discão do Sabatejo, olha aqui, ó. Maravilha. House of the Mountain King. Esse disco aqui. Isso aqui é uma regravação de alemã de 2022. Uma regravação do Master Oficial. Bem, descobri um nódulo de tireoide agora. Como que eu procedo? É comum hoje em dia. Por quê? As mulheres e os homens fazem ultrassom de rotina. E o melhor exame para você identificar um nódulo de tireoide é o ultrassom. Sim, melhor do que a tomografia, melhor do que a ressonância, raio-x não se faz. O melhor exame para identificação do nódulo de tireoide é o ultrassom. E com as melhoras dos aparelhos de ultrassom, nódulos microscópicos pequenos, mínimos, estão sendo identificados. Então as mulheres geralmente vão ao ginecologista e o ginecologista, para pedir um check-up dessa mulher, acaba fazendo e pedindo um ultrassom de tireoide. Aí descobre-se um nódulo. Não se desespere. 68% das mulheres. Meu Deus! 68%. 68% das mulheres em estatísticas americanas, de 45 a 48 em estatísticas brasileiras, tem nódulo de tireoide em qualquer idade, do 0 aos 100 anos. Portanto, é muito mais comum uma mulher ter nódulo na tireoide do que não ter. Por isso que a gente não faz ultrassom de tireoide de rotina em toda a população, que seria uma grande problema para a saúde pública, né? Você acabar identificando em todo mundo. 68% tem. O que nós vimos e o que nos preocupa no ultrassom de tireoide? Não é o número dos nódulos. Não é o número. É comum a mulher ter mais de um nódulo. Não é o crescimento. Não é o crescimento, Emerson. Não é? Nódulos comuns crescem até 20% em um ano em 2 medidas. Mais do que isso, talvez sim. Mas normalmente o nódulo não cresce muito. Sabe por quê? Porque a principal característica maligna do nódulo de tireoide é a calcificação. Micro, não macro. Macro é nódulo benigno. Micro, preste atenção agora. Microcalcificação, sim. São nódulos malignos. E essa microcalcificação segura o crescimento dele. Então, geralmente, os tumores não crescem. Não. Vamos lá. Muito comum, então, a mulher ter nódulo na tireoide. Muito comum a mulher ter mais de um nódulo na tireoide. Outra coisa comum. Doutor, fiz um ultrassom, achei um nódulo, mas minha tireoide funciona normal. É isso mesmo. As tireoides funcionam normalmente em 96% dos casos. 96% das mulheres que têm nódulo na tireoide, a tireoide funciona normalmente. Então, o que eu me preocupo? Primeiro, em nada. Faça o ultrassom e leve para o seu médico de confiança. Seu médico de confiança não precisa ser só um cirurgião de cabeça e pescoço. Pode ser um endocrinologista, pode ser o seu próprio ginecologista. E claro, o cirurgião de cabeça e pescoço também. Por quê? Faz muito parte da nossa rotina analisar o nódulo de tireoide. Então a gente procura exatamente aquilo que
que nós temos desconfiança do nódulo. No final do vídeo eu vou colocar um papel mostrando os sinais de malignidade que a gente procura no nódulo. Quais são? Microcalcificação, irregularidade, os nódulos da mesma cor da tireoide ou mais claros, nódulos mais escuros geralmente são mais benignos. É difícil de você saber isso. Então, peça uma avaliação especializada médica, qualquer um que seja, seu clínico de confiança, o seu ginecologista, o seu endocrinologista ou o seu cirurgião de cabeça e pescoço. O que eu faço na minha clínica privada? Muitas vezes, se eu tenho dúvida do nódulo, eu, Emerson Fávero, realizo um ultrassom com o meu aparelho. Na minha clínica eu tenho um aparelho que tem um transdutor diferenciado. O que é esse transdutor? Eu consigo enxergar melhor o detalhe do nódulo. E a partir daí eu classifico esse nódulo em ACR-TRADS 1, 2, 3, 4 ou 5. Nódulos ACR-TRADS 4 ou 5, ACR-TRADS, não estou falando de punção, ACR-TRADS 4 ou 5 são mais suspeitos para malignidade. E lembrando vocês também que nódulos menores do que 1 centímetro não requer acompanhamento em mais de 95% dos casos. Há exceções, nódulos muito pequenos com gânglios no pescoço. Aí sim é uma suspeita maior de tumor. Então, mulheres, ter nódulo é comum. E o nódulo, ele é multi, ou seja, geralmente tem mais do que um. Lembrar que nódulos menores do que 1 centímetro preocupam muito pouco. E o que nós procuramos no nódulo é microcalcificação, não macro, microcalcificação dentro do nódulo, irregularidade, aquele nódulo todo torto e tal. Nódulo redondinho não tem tanto problema. Os nódulos que são da mesma cor da tireoide, ou seja, cinza, aquele que o americano chama de smoothing. O que é smoothing? Névoa. Aquele nódulo que está meio nebuloso, meio cinza. Os nódulos mais brancos também chamam a atenção. E aqueles que nós classificamos ultrassonograficamente entre a ACR-TRADS 4 e a ACR-TRADS 5. Num próximo vídeo eu vou falar para vocês de nódulo de tireoide em homem. Nódulo de tireoide em homem muda completamente o nosso raciocínio, porque não é comum em homem. Em mulheres, sim. O nódulo é comum em 68% das mulheres. E desses nódulos que nós achamos em mulheres, menos de 6% são malignos na primeira análise. Então, não se preocupe. Se você tem um nódulo de tireoide, o seu exame de TSH de patológico não vai alterar. Geralmente você não vai precisar tomar remédio. E procure seu médico especializado. Se o nódulo for muito grande, aí sim o médico vai indicar algum tipo de tratamento. Seja ele a tireoidectomia ou até a radioablação, que eu, pelo menos, gosto bastante. Tá bom? E no caso nosso, como que eu procedo? Na dúvida do nódulo, na dúvida do que está acontecendo, eu mesmo pego e faço uma análise com o meu aparelho de ultrassom na minha clínica. E aí eu tenho uma ideia melhor do que está acontecendo e posso indicar ou não a punção para você. É isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Nódulo de tireoide comum em mulheres. Valeu. Fica aí com o nosso Sabatege. Mais um close do meu play aqui, ó. Sensacional. Um abraço.